E aí, moçada, tudo tranquilo? Como sempre, vamos fazer um papo reto, um papo rápido. Eu vou compartilhar com vocês hoje nesse vídeo uma experiência que eu tive e realmente ainda continuo tendo. E vou falar de uma forma muito sucinta e não vou aprofundar tecnicamente o assunto. Bom, o que aconteceu? Bem antes da pandemia, eu estava pedalando com a minha bike speed e de tempo em tempo quebrava um raio, levava na bicicletaria, consertava, voltava a pedalar, passava um tempão, quebrava um raio e assim foi. Moçada, é uma coisa que a gente não se preocupa muito, né? Que são com os raios da bike. Porque o raio também participa da absorção dos impactos da bike com o terreno. Se for uma bike que faz mountain bike, então o assunto pode ficar até um pouco mais complicado, porque tem bastante contato com irregularidades do solo. Mas voltando ao assunto aí, a quebra de raio acontecia provavelmente decorrente do meu peso, né, que eu estou com 96 quilos, mas a bike ela tem que suportar o meu peso principalmente na roda traseira, que é onde quebrava o raio. E é bom sempre lembrar, né, quebrar raio não é bom, para quem nunca passou por isso. Você começa a retornar com muita preocupação, tanto em descida como em curva, ou seja, você volta de uma forma muito lenta, até para poder garantir a sua integridade física. Porque se tem um raio quebrado ou solto e eventualmente um outro fadiga, tem um risco de ter uma queda. Isso pode te afetar diretamente na sua integridade física. Bom, então o que nós vamos dar uma olhada hoje é como é que esse assunto andou e como é que eu resolvi agora e como é que eu pretendo resolver daqui a um tempo e depois de uma forma até definitiva. E vamos que tem assunto. Bom, vamos dar andamento ao assunto. Para poder falar um pouco, eu vou falar um pouco do óbvio, tá ok? Para isso eu tirei a roda da minha bike speed, a roda dianteira. O importante que nós vamos observar nessa roda são os raios, eles têm um tensionamento. Quando o raio não está conectado à roda de forma adequada, ele tem flexibilidade, ele até eventualmente tem jogo. Quando ele está bem tensionado, ele se torna um elemento rígido. Ele está tão tensionado que você consegue até tirar som dos raios. E como é que funciona o tensionamento? Cada fabricante pega lá os seus modelos de roda e vai analisar o tipo de estrutura que tem no raio, se é aço, carbono, alumínio, e aí ele define um certo tensionamento, mínimo e máximo. Então, um bom raio colocado na roda, ele tem que estar dentro desse tensionamento definido pelo fabricante. E uma coisa interessante é que, dependendo do modelo de roda, você pode ter tensionamento de um lado com certo valor e tensionamento do outro lado com outro valor. No caso dessa roda, ela tem 14 raios do lado aqui do disco e tem 7 raios do lado que não tem o disco. E eles estão extremamente tensionados. Não é fácil fazer o alinhamento da roda. O alinhamento da roda é quando você pega um raio de um lado que consegue ficar de forma adequada com o raio do outro lado. Então você consegue fazer o tensionamento correto e aí a roda fica alinhada. Então quando ela gira, você nota que ela está extremamente alinhada. Se você bobear e puxar muito de um lado e ficar muito um pouco mais flácido do outro lado, a roda começa a ficar um pouco ovalada. Então é esse papo que a gente vai levar com vocês aí. Porque como a bike quebrava muito raio, uma das iniciativas que eu tive logo que foi possível, um pouco antes da pandemia, foi mandar fazer o alinhamento da roda e o ajuste de tensão dos raios. Né? Quem faz alinhamento normalmente já vem com ajuste de tensão pronto. E aí, moçada, eu passei aí praticamente 2 anos pedalando sem nenhuma quebra de raio ou nenhuma situação que o raio fique mais flexível, né? Mais solto. E recentemente, dá uma olhada aí, aconteceu essa quebra de raio. A quebra de raio da minha bike é sempre na roda traseira, porque aqui recebe meu peso e recebe também a carga, né, das irregularidades do piso, assim como a roda dianteira, mas como a traseira está com boa parte da sobrecarga do meu peso, a tendência natural era um dos raios eventualmente não aguentar. Então isso, que era uma prática que acontecia eventualmente e deixou de acontecer durante a pandemia
depois que eu fiz o alinhamento e revisão das tensões dos raios, voltou a acontecer. Comecei a ficar bastante preocupado. E aí eu resolvi adotar um mecanismo para buscar evitar que isso volte a acontecer. Para isso eu fiz a aquisição de um produto, que eu vou mostrar já já para vocês, que a minha intenção é, nesse momento, conseguir saber se os raios estão com as tensões adequadas, e caso não esteja, eu vou levar num mecânico especializado, em uma das bicicletarias que eventualmente tem na região, para ele fazer novamente o alinhamento da roda e o ajuste de tensão. Então é isso, moçada, vamos dar uma olhada um pouquinho mais para frente aí, vamos que vamos. Bom, vou pegar a caixinha aqui. Eu fiz essa compra em um site chinês, eu paguei aproximadamente R$200. O que ele faz? Ele é um medidor de tensão de raio. Então qual que é a minha ideia? De tempo em tempo, né, depois de vários pedais, eu vou vir e vou começar a verificar a tensão de cada raio. Então essa máquina, já eu mostro o funcionamento bem rápido. Para cada raio que eu for medindo, eu vou fazendo a anotação. E eu meço de um lado os raios de um lado e depois eu medir os raios do outro lado. Evidente que a medição vai ser sempre com a mesma forma de você fazer esse raio, depois esse, depois esse. Para quê? Para que depois a gente consiga entender se efetivamente está bem alinhado de um lado e do outro lado. Eu vou até mostrar para você de uma forma muito rápida uma das soluções que tem na internet que te permite ver se o alinhamento dos raios em termos de tensão está adequado. Então é isso, moçada, e vamos, que agora nós vamos fazer o teste com esse produto aqui, e vamos lá. Bom, moçada, eu estou aqui com o medidor de tensão, ele está calibrado para milímetro. Então a forma de você medir a tensão do raio, ela é muito simples. Você pega, coloca o raio entre o dispositivo e aí ele te dá a tensão que está aquele raio. E aí você faz para o raio 1, para o 2, para o 3, para o 4, você faz para os 14 raios que tem do lado do disco e para os 7 raios que tem aqui do lado que não tem disco. E você vai anotando. Uma vez anotado, nós vamos agora buscar uma solução que nos permita identificar se está legal, se os raios todos estão de forma correta em termos de ajuste de tensão. Mas antes disso é sempre bom lembrar, é importante você ter a especificação da roda e as tensões do tipo de roda que você está utilizando, porque na hora que você já coloca o equipamento de medida do tensionamento do raio, você já sabe se aquele raio está adequado conforme a especificação do fabricante, ok? Quem faz isso? Normalmente bons mecânicos, né? Eles têm esse equipamento e além de outros, para você poder fazer a entrega da bike para uma pessoa que tem todo o conhecimento para te entregar de uma forma bastante íntegra, em termos de resistência, alinhamento e ajuste de tensão. Bom, moçada, aqui eu estou no site da Parktool, que é uma das soluções que nos apoia para poder verificar a tensão dos raios. É muito simples, você define o material do raio, aqui está aço, mas ele poderia ser carbono, alumínio, está numa tabelinha interna. O tipo do raio, se ele é arredondado, ele é achatado, a espessura do raio. E a partir daí, você pode começar a informar o valor dos raios. Bom, nós sabemos aqui que do lado esquerdo nós temos 14 raios e do lado direito 7 raios. Isso no caso da roda que eu estou trabalhando. Aqui você coloca a tensão que você mediu por aquele equipamento, por aquele medidor. E aqui eu vou alimentar e já a gente volta para continuar conversando. Bom, pessoal, eu fiz a alimentação aqui dos valores, né? Mas é uma simulação, vamos dizer assim, irreal, onde todos os raios têm efetivamente o mesmo valor. Tá? Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então, nós vamos agora mandar atualizar e vamos observar aqui na figura, né, no gráfico, qual vai ser o comportamento utilizando os dados obtidos do medidor. Notem que praticamente existe uma sobreposição em termos de círculo do lado esquerdo com o lado direito, significa que
está muito bem alinhada as tensões dos raios. E aqui nós temos a informação, se por acaso tem algum desvio no raio, em algum dos raios, que não é o caso, está todo mundo esverdeado. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o raio 7, vamos botar um valor que foge ao esperado e vamos ver o resultado. Notem que aqui do lado esquerdo, né, do lado esquerdo da roda já apareceu alertas dizendo assim, toma cuidado que está fora da especificação, está fugindo muito. E aqui no gráfico também dá para notar literalmente que tem dois raios que fugiram bastante lá da, vamos chamar da circunferência perfeita, né? Então esse gráfico aqui é um gráfico que apoia bastante para quem está fazendo o alinhamento de roda e o ajuste de tensão dos raios. É isso que eu pretendo fazer. No final eu vou esse site permite emitir um relatório e depois desse relatório eu levo na mão do mecânico, ele já sabe os raios que tem problema e as medidas dos demais raios. Isso deve facilitar bastante para ele um problema e para mim vai dar garantia que eu vou ter um serviço efetivamente do jeito que eu esperava. Bom pessoal, vamos dando andamento aqui para finalizar, né? A minha intenção nesse momento é identificar eventuais desvios em algum dos raios e por enquanto eu vou levar lá para uma pessoa fazer o ajuste. Evidente, moçada, que em algumas situações você consegue, tendo contato com o raio, com a mão, você consegue verificar, por exemplo, que tem folga. Se tem folga, existe uma chave que você faz o ajuste de tensão, e eu recomendo isso principalmente para quem faz mountain bike, que tem bastante contato com o piso irregular e parte do esforço, da carga, é transferida para os raios. Então é sempre importante você ficar olhando. E de tempo em tempo, né, é muito legal você pedir para fazer o alinhamento da roda com ajuste de tensão dos raios. Esse é um ponto que eu passo para vocês como sugestão. Então o que eu pretendo fazer? Por enquanto eu vou de tempo em tempo fazendo a medição dos raios e verifico qual está fora da especificação. E no futuro eu pretendo fazer o ajuste de tensão dos raios. Para isso eu preciso, fora o alinhamento, né? Para isso eu preciso comprar lá um equipamento que permita fazer o alinhamento, mas eu estou pensando um pouco mais para frente, por quê? Porque agora, moçada, é praticamente uma ciência. Eu ajusto um raio aqui, de repente esse daqui fica folgado. Se eu solto aqui, esse fica justo. Então tem que ser uma pessoa com conhecimento legal para fazer esse tipo de serviço. Então leva em alguém que você confia. Eu conheço pessoas que têm bike há muitos anos e até hoje ele nunca se preocupou com o tensionamento dos raios. Por quê? O peso dele não compromete, não gera esforço adicional, mas de tempo em tempo é muito legal você fazer o alinhamento e o ajuste de tensão. Basicamente é isso. Eu só queria passar para vocês essa experiência. Espero que tenham curtido. Curtiu, deixa o like aí. Não ficou claro muitos assuntos, escreve. Deixa nos comentários o que você quer que seja aprofundado, ou então sugere um novo tema para vídeo, ou então, se não curtir muito, deixar nos comentários, manda um e-mail para essa caixa postal, pedalmania.yt@gmail.com, e aí eu recebo, desenvolvemos o vídeo para responder o questionamento de vocês, ok? Moçada, é isso, espero que tenham curtido, valeu!